Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre mediunidade, trabalhando o programa 1, módulo 1, tema 2, do livro Estudo e Prática da Mediunidade, que é da FEB. Vamos iniciar, então, com uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Jesus que possa iluminar todo esse momento que nós estivermos juntos aqui, para que a gente possa ter compreensão total de tudo que for falado hoje, para que a gente possa assimilar da maneira mais interessante possível tudo que for falado hoje também, e para que a gente possa ir evoluindo no entendimento da mediunidade. Assim é, que assim seja. Então, o tema 2, ele fala sobre mediunidade metapsíquica e parapsicológica. Então, vamos lá para a gente ver. Esses slides aqui são slides da FEB mesmo, né? Que eu resolvi utilizar em algumas dos nossos encontros. E, enfim, alguns eu vou fazendo, outros a gente vai utilizando esses próprios da FEB, que são feitos a partir do livro mesmo. Então, fenômenos psíquicos da mediunidade, metapsíquica e parapsicologia, é a classificação dos fenômenos, e a doutrina espírita, ela trata dos fenômenos anímicos e mediúnicos. Então, os fenômenos psíquicos, estudados pelo espiritismo e pela metapsíquica e pela parapsicologia, tem como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Então, a gente tem aí, né, nos três estudos, tanto no espiritismo, quanto na metapsíquica e também na parapsicologia, o centro no espírito. O espírito que é a nossa... o espírito que é o nosso ser mais profundo, que é o que a gente efetivamente é, né? Segundo Ana Luísa, a gente já viu que a gente tem corpos espirituais e esses corpos eles vão se subdividir no corpo físico, no duplo etérico, no perispírito, no corpo mental e no espírito. Então, o espírito é a nossa essência maior. Quando a gente está encarnado, a gente tem a capa do perispírito, que é o duplo etérico e o corpo físico. Quando a gente desencarna, o duplo etérico e o corpo físico ficam na Terra e a gente vai, então, com o perispírito, com o corpo mental e com o nosso espírito. O objetivo maior é a gente alcançar o espírito, que é esse ser mais profundo que nós somos, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai percebendo qual é a nossa essência maior. E para que a gente possa encontrar essa essência, a gente tem que ir aprimorando todas as nossas debilidades, né? Então, reconhecendo os nossos defeitos, entendendo esses defeitos e lapidando tudo isso para que eles se transformem em qualidades, a gente vai lapidando o nosso perispírito, o nosso corpo mental e vai se aproximando cada vez mais da nossa essência. Nosso objetivo maior é a evolução e é o encontro com essa essência, que é o nosso espírito. Então, esses três ramos, né, eles vão ter como foco o espírito. O médium, a mediunidade e o mediunismo. Então, os fenômenos mediúnicos são intermediados pelos médiuns. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifestada por meio de uma variedade de tipos. Vidência, psicografia, audiência, olfato, né? Tem alguns médiuns que sentem toques, né? Toques sutis. Enfim, as capacidades mediúnicas, elas permeiam os nossos sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Muitas vezes a gente desenvolve essa mediunidade olfativa e quase ninguém fala sobre ela, e eu tenho essa mediunidade, por isso eu acho assim, muito interessante a gente saber que ela existe, né? Então a gente sente cheiros, e esses cheiros vão nos remeter a determinada pessoa, a determinada situação. Muitas vezes a gente chega perto de uma pessoa, sente um cheiro estranho no ambiente,
aquele cheiro quer dizer alguma coisa para gente. Às vezes só a gente que está sentindo, mais ninguém, né? Então esse cheiro é mediúnico, né? Assim também a vidência, nem todas as pessoas desenvolvem. Tem pessoas que desenvolvem todas as capacidades mediúnicas, outras desenvolvem apenas algumas, né? E isso não faz do médium uma pessoa melhor ou pior, um médium mais forte ou mais fraco, não tem nada a ver, né? Tem pessoas que têm uma capacidade mediúnica só, mas tão bem trabalhada, que ela supera o outro que tem todas as capacidades e não conseguiu trabalhar nenhuma delas. Então, não é assim, né? Porque assim, as pessoas valorizam muito aquele médium que é vidente. Não, porque ele consegue ver os espíritos. Mas, às vezes, ele se assusta tanto com essa evidência que ele se retrai, né? Ou também aquele que consegue ouvir. Mas não tem essa coisa de, esse médium é melhor, é o pior, é mais forte, é mais fraco. Tudo depende do estudo que a gente vai desenvolver em cima da nossa mediunidade e daquele aperfeiçoamento que a gente vai dando a ela a partir do estudo que a gente vai fazendo. Isso que vai valer para a gente se tornar um médium mais consciente ou menos consciente. A questão aí é o nível de consciência que a gente tem da nossa mediunidade. E a partir do momento que a gente tem a consciência, a maneira como a gente vai desenvolver os trabalhos com essa mediunidade. É isso que vai ser mais importante para a mediunidade, ser desenvolvida, né? Médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E só lembrando, né, do que a gente falou na semana passada, todos os seres humanos são médiums. Todos somos. Né? Com maior ou menor percepção dessa mediunidade, todos nós somos. Independente da religião também. Né? Em determinadas religiões, a mediunidade é chamada... Ela tem outros nomes. Não tem o nome de mediunidade. Mas a gente percebe que a desenvoltura das pessoas dentro daquela religião é bem parecido com aquilo que acontece nos centros espíritas, né? E tem também maneiras diferentes de essa mediunidade aparecer dependendo da religião em que a gente está, né? No kardecismo, por exemplo, é alguma coisa bem sutil, bem leve. Nós, no curso, a gente aprende que quem tem quem tem que ter o controle é o médium, né? O controle, assim, de que maneira você vai deixar essa mediunidade se manifestar em você? Você que precisa trabalhar isso para que isso tenha uma função interessante na sua vida e não que atrapalhe. Quando a gente não trabalha a mediunidade, muitas vezes ela atrapalha a nossa vivência, atrapalha, porque a gente está lidando com aquilo sem saber o que é aquilo. Né? Eu, como terapeuta holística também, muitas vezes encontro nas sessões pessoas que simplesmente são médiums. Simplesmente. E não sabem trabalhar essa mediunidade. E a partir do momento que a gente vai explicando, e aí vai depender muito da religião da pessoa, né, que está sendo atendida, mas dependendo da receptividade dessa pessoa para essas questões, ela vai se modificando e vai compreendendo e vai começando a trabalhar melhor isso. Nós já temos uma facilidade maior, porque como nós somos espíritas, a gente tem uma facilidade de aceitar esses aprendizados, de aceitar essas práticas, né, de uma maneira mais natural. Então, falar sobre isso com espíritas, sobre mediunidade, sobre essas capacidades que se desenvolvem em cada um, é bem mais simples do que falar com pessoas de outras religiões, né? Porque a gente tem essa naturalidade de lidar com tudo isso. E isso faz com que a coisa fique mais facilitada. A prática mediúnica é denominada mediunismo, né? Então, esses termos aí estão explicadinhos aí para a gente. Doutrina espírita e os fenômenos. Então, a gente tem, dentro da doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos intermediados pelos médiuns. Reparem, intermediados pelos médiuns.
Então, assim, nós somos meros instrumentos, né? Enquanto médiums, por isso é importante a gente ter ciência, né? A gente saber lidar com essa mediunidade, saber trabalhar essa mediunidade de uma maneira positiva, porque nós somos meros instrumentos, meros intermediários. Por que a gente é um intermediário? Por que a espiritualidade superior não atua sozinha, né? Já que ela tem aí uma superioridade sobre nós aí que estamos encarnados. Porque para atuar na Terra, a espiritualidade superior precisa do ectoplasma. E nós encarnados é que possuímos esse ectoplasma, que é esse fluido cósmico universal da própria Terra, né, para atuar sobre as pessoas que estão aqui encarnadas. E também para atuar sobre aqueles que estão, por exemplo, no umbral, que ainda tem um nível de entendimento bem petitinho de tudo isso. Então, a espiritualidade superior precisa de nós, médiuns, por isso nós somos intermediários, para atuar em pessoas encarnadas ou desencarnadas que ainda estejam muito presas à matéria. Porque a espiritualidade superior não consegue atingir essas pessoas de uma maneira muito efetiva. Então, a gente precisa. Por isso que eles precisam da gente, por isso que nós somos importantes nesse processo. Mas a gente precisa se colocar no nosso lugar. Nós somos intermediários, nós somos instrumentos. Sem a espiritualidade superior nos conduzindo nesse processo, a gente não pode fazer praticamente nada. Né? Então, assim, o passe magnético, quando a gente vai administrar, existe o nosso mentor, um ser superior que está próximo de nós para poder fazer essa rotatividade da energia do passe, para que a gente não perca energia na hora de um passe. É muito importante a gente entender que na hora de uma mesa mediúnica, por exemplo, a gente está amparado pela espiritualidade superior, que vai estar ali, né, equilibrando as nossas energias para que a gente não perca energia. A gente não tem que doar energia. O importante é fazer essa rotatividade. A gente puxa o fluido cósmico universal da Terra, transmite para a pessoa que a gente está ali ajudando na mesa mediúnica, ou que a gente está transmitindo o passe, mas sem doar a nossa energia. A gente tem que ser condutor de energia, condutor, né? Então, nós somos intermediários sempre, e a gente está sempre amparado pela espiritualidade superior. Por isso, é muito linda a mediunidade quando ela é bem trabalhada dentro do centro espírita. Por isso, não é interessante que a gente trabalhe as nossas capacidades mediúnicas fora do centro espírita quando a gente não está preparado ainda para isso. Né? Então, é muito importante, né, mesmo fazendo esse curso aqui, que ninguém tente fazer nada fora do centro espírita. Como a gente está em época de quarentena e a gente não pode se reunir, e nessa parte teórica nem é o momento ainda, né? A gente não deve tentar nada. Né? Não, agora eu estou fazendo o curso, então eu posso. Não, por enquanto a gente não pode. Por enquanto a gente precisa trabalhar a parte teórica efetivamente, né? Então, quando a gente doa energia, a gente está fazendo de modo errado isso daí, né? Porque aí a gente está perdendo energia. Por isso a gente precisa trabalhar o nosso campo energético, a gente precisa trabalhar as nossas capacidades mediúnicas para entender o que é nosso, o que é do outro e o que a gente vai, então, na hora de uma mesa mediúnica ou de um passe, que a gente vai fazer essa transmutação de energia, não essa doação. Quando a gente doa, a gente fica sem, né? Então, a gente não deve doar, porque senão a gente vai ficar fraquinho. E aí, se a gente estiver fraco, como é que a gente vai poder contribuir com o outro? Não tem como. Então, a gente precisa se manter inteiro, né? Aquela história o avião está caindo. Você tem lá máscaras e você está inteirão. Você vai colocar a máscara em você ou no outro? Você vai colocar em você primeiro. Para você ficar bem, para poder cuidar dos outros. Aí você põe um pouquinho no outro, você volta para você. Então, você tem que manter o seu campo energético sempre em alta vibração. E para isso, a gente precisa estar em conexão com a espiritualidade superior. É esse o aprendizado que a gente vai ter aqui nesse curso, né? Durante todo esse percurso do nosso curso. Não doar, mas fazer com que a energia circule da Terra para a gente, da gente para a pessoa que está recebendo, e assim sucessivamente, sem perda energética. Para isso, orar e vigiar,
né? A gente precisa estar em constante oração, mantendo o nosso campo energético bem elevado, para que a gente possa estar fazendo essa eu não gosto de falar a palavra troca, mas essa passagem de energia, né? Entre essa espiritualidade superior, nós, a Terra e aquela pessoa que está sendo atendida por nós. Os fenômenos anímicos produzidos pelo espírito encarnado também são aí, né, temas da doutrina espírita. Então, os fenômenos anímicos são produzidos pelo espírito encarnado, ou seja, por nós, né? Nós é que produzimos esses fenômenos anímicos, e os mediúnicos, nós somos intermediários. Então, existe essas questões aí também. Metapsíquica e parapsicologia. A metapsíquica ou metapsiquismo indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espíritas, criptestesia. A parapsicologia é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos aos fenômenos, usualmente inexplicados. Então, isso está lá, né, no Dicionário Técnico de Psicologia do Álvaro Cabral e Eva Nick. Na verdade, né, a metapsíquica, ela busca aceitar a realidade como ela é e vai trabalhando dentro dessa realidade aí, sem base no método científico. Então, não tem, assim, esse aprofundamento no estudo dos espíritos, da mediunidade, de nada disso. Então, ela vai deixando, conforme as coisas vão acontecendo dentro do consultório, dentro daquilo que eles estudam na psicologia, para ver onde que vai dar aquilo ali. Mas eles se calcam muito mais no que eles consideram real. Se fundamenta na aceitação da realidade, dos espíritos, fenômenos espíritas, criptestesia. E a parapsicologia é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos aos fenômenos usualmente inexplicados. Então, aí a parapsicologia vai tentar explicar todos os fenômenos que acontecem a nível mediúnico, para poder racionalizar um pouco mais isso, né? A metapsíquica foi fundada por Charles Robles Ritchie, médico francês e prêmio Nobel de Medicina em 1913, como conclusão dos estudos com médiuns e, sobretudo, com pacientes obsediados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra Tratado da Metapsíquica. Ritchie definiu a metapsíquica como ciência que tem por objetivo a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Então, assim, muito mais no próprio ser que eles vão buscar isso do que em outros seres, né? Essas explicações aí, dentro dessa linha. A metapsíquica subjetiva abrange os fenômenos telecinéticos, do grego tele, mover, e kinek, a distância. Significa a capacidade de mover fisicamente um objeto com a força psíquica, fazendo-o levitar, mover-se ou apenas ser abalado pela mente. Isso são fenômenos que eles denominam de anímicos, né? Que a própria mente do homem consegue fazer. E tem várias experiências que mostram que isso é possível. E isso não é possível para algumas pessoas, isso é possível para todas as pessoas. Só que a gente precisa trabalhar o nosso cérebro ao ponto de ele poder fazer isso, fazer coisas levitarem, coisas moverem-se, né? Para que, então, aconteça aí que essa experiência dê certo. Esses tipos de fenômenos metapsíquicos são denominados de parapsicologia com TK, telekinesis, ou PK, psicokinesis. A metapsíquica objetiva refere-se a uma classe de fenômenos denominados criptestesia, termo criado por Richard para especificar o conhecimento que algumas pessoas obtêm de acontecimentos ou fatos presentes e futuros.
Nessas condições, a pessoa estaria sob efeito de estímulos psíquicos e anímicos, ainda não suficientemente explicados pela ciência. Então, assim, eles vão buscar explicações nos acontecimentos, nos fatos, como se tudo fosse somente produzido pela própria pessoa. Fenômenos anímicos é produzido pelo ser encarnado. A parapsicologia, no século XX, ela surge também conhecida como pesquisa psi. A metapsíquica objetiva é nominada pela parapsicologia como percepção extrasensorial ou PES, expressão cunhada por Joseph Banks Heaney, professor da Universidade de Duke, estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América. A parapsicologia significa o estudo do que está além da psique, viabilizando por indivíduos popularmente conhecidos como sensitivos ou psíquicos. E assim, eles sempre vão buscar embasamento sempre científico e racional dentro dos estudos deles, né? Nessa parte aí da parapsicologia. Classificação dos fenômenos segundo o Heaney. Fenômenos psicocinéticos, fenômenos extrasensoriais ou PES, percepção extrasensorial. Os fenômenos psicocinéticos, telepatia, psicocinesia, retrocognição, procognição, clareaudiência, clarevidência. Então, as capacidades mediúnicas que nós temos, eles deram nomes para elas, observando como fenômenos psicocinéticos, né? Então, estudando isso de uma maneira racional. E já acreditando em alguma coisa além do nosso próprio corpo físico. Se ele fala em clara evidência e clara audiência, a gente tem aí fenômenos extrasensoriais. Os fenômenos extrasensoriais classificados por eles: psigama, telepatia, clarevidência, xenoglossia, psiteta, fenômenos mediúnicos, e psicapa, levitação e transporte. Então, assim, esse psigama e o psicapa são um pouco mais anímicos, e os fenômenos mediúnicos já acreditando na existência de um espírito ou alguma coisa fora do corpo. Reparem que até os estudos científicos já estão apontando aí para essas questões mediúnicas como algo real dentro da nossa psique. Fenômenos anímicos e mediúnicos. Para a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais são considerados de dois tipos: os anímicos e os mediúnicos. Os primeiros, então, os anímicos, designam os fenômenos paranormais produzidos pela própria alma humana, os quais o codificador preferiu chamar de fenômenos de emancipação da alma. Então esses, né, são aqueles que a gente consegue realizar pelo nosso trabalho mental, pela força da nossa mente. Esses são os anímicos. Então, né, muitas pessoas, elas trabalham tanto a mente que elas conseguem mexer a alguma coisa à distância, né, fazer algo levitar. É muito raro, mas tem pessoas que conseguem, e com a própria força da mente. Os segundos, então, os mediúnicos, originalmente designados por Kardec, indicam a faculdade inerente às pessoas de se comunicarem com seres extracorpóreos. Né? Então, são as nossas capacidades de comunicação com pessoas desencarnadas. Pessoas sem corpos, vamos dizer assim. Os fenômenos mediúnicos. Para o espiritismo, os fenômenos mediúnicos podem apresentar duas formas de manifestação: efeitos físicos, que revelam ações de impacto no meio ambiente, e efeitos intelectuais, cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental e de interpretação intelectual. Assim, os fenômenos de efeito físico, eles surgiram muito na época em que Kardec estava decodificando aí a doutrina espírita. Por quê? Porque em 1800, né, em finalzinho, lá quando Kardec estava vivendo, era muito importante as pessoas visualizarem, né, os fenômenos para elas poderem acreditar neles.
Então, as mesas girantes, né? Tudo isso acontecia naquela época de Kardec, são chamados esses fenômenos de efeitos físicos e são produzidos por fenômenos mediúnicos, ou seja, por espíritos. A questão do copo que anda, das respostas, né, que eram dadas lá por aquela coisa do copo, tudo isso eram efeitos físicos da mediunidade. E os efeitos intelectuais são os que a gente tem hoje, mais comumente, né? Quando a gente recebe, por exemplo, o sopro de alguém que nos diz alguma coisa, uma psicografia, uma visão. Então, esses aí a gente desenvolve mais hoje, na mediunidade mais moderna. Contudo, importa assinalar a prática espírita, manifestada na forma do mediunismo e do animismo. Fundamenta-se necessariamente nos parâmetros da moralidade expressos no Evangelho de Jesus. Então, essa foi a parte do tema 2, né, que é uma parte assim, que é bem teórica e bem pesada na questão da parte da teoria, né, falando sobre essa questão da parapsicologia, de tudo isso, mas explicando, né, porque fora do espiritismo também são estudados os fenômenos mediúnicos, e é importante a gente saber que existem, né, correntes que estudam isso aí e de que maneira eles vêm, mas de uma forma ou de outra, mesmo sendo métodos científicos, eles acreditam em alguma coisa extracorpórea, né? E então a mediunidade vai sendo comprovada cada vez mais. Lembrando também que o espiritismo ele funciona no tripé, que é filosofia, ciência e religião. Então existe muita ciência dentro do espiritismo também, e isso é muito importante a gente ter noção. Então vamos partir para o tema 3, que é o método kardeciano de comprovação mediúnica, né, que está bem dentro aí daquilo que a gente falou no tema 2. Então, a gente vai passar agora para o programa 1, do módulo 1, do Fundamentos do Estudo da Mediunidade, tema 3, o método kardeciano de comprovação mediúnica. Então, a gente vai estudar Allan Kardec e o uso do método experimental da investigação dos fatos espíritas, Kardec e o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas e o método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Então, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do espiritismo, ensinando que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos seguem 2 fundamentos: razão, tal como ensina a ciência; bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Todo mundo conhece a história de Kardec e sabe que ele era uma pessoa extremamente cética, né? Ele não acreditava em nada desses fenômenos, nada disso. Era um cientista e que se calcava totalmente naquilo que ele considerava real, aquilo que ele considerava dentro dos parâmetros da razão. E ele foi, obviamente, né, um instrumento aí da espiritualidade superior para poder decodificar. E essa coisa dele ser cético ajudou bastante, porque ele teve que mudar todos os parâmetros de visão dele para aceitar tudo aquilo que ele estava descobrindo, né? Então ele foi convidado a isso e ele rejeitou num primeiro momento, e a partir do momento que ele percebeu a veracidade daquilo tudo, ele mergulhou de cabeça e decodificou tudo o que era necessário. Então, razão e bom senso, né? A questão da intuição e da inspiração estão dentro aí da linha de pesquisa de Kardec. Kardec e o uso do método experimental da investigação dos fatos espíritas. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Completa seus estudos em Yverdon, cidade suíça, sendo discípulo do professor Pestalozzi. Concluídos seus estudos, fixa residência em Paris. Passou a observar os fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam.
havia ali alguma coisa de diferente, inteligente, transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. Muitas indagações surgiram, e aplicando o método experimental ou racional, Kardec procurava conhecer a fundo o significado desses fenômenos. Num primeiro momento, né, para quem não viu, eu acho muito difícil alguém não ter visto, né? Mas eu indico o filme sobre a vida de Kardec, que foi muito bem feito, e todo mundo que leu sobre a vida dele ou assistiu o filme viu que no primeiro momento ele não acreditava, ele queria provar que na verdade aquilo tudo lá era mentira. E existiam realmente teatros que faziam uma chacota disso aí, né? Fazendo através lá de coisas físicas mesmo, essas coisas das mesas girantes e tal. Mas junto aos médiuns, ele percebia que não tinha nada. Eu olhava debaixo da mesa, suspendia a mesa, não tinha nada. E ele ia observar tudo isso antes, porque ele queria provar que aquilo lá não era verdade. Quando ele percebeu que realmente aquilo acontecia, ele falou, mas eu tenho que saber como que isso acontece, o que está acontecendo aqui, por que isso está acontecendo, como que é possível tudo isso. E aí ele foi percebendo que nada daquilo era charlatanismo, né? Que realmente as coisas aconteciam, que as mesas giravam, saltavam, corriam, que as pessoas recebiam mensagens de outros espíritos diferentes daquela que estava ali, que não eram realmente aquelas pessoas que falavam. Tinha duas meninas, né, que recebiam mensagem dos espíritos e escreviam essas mensagens, coisas que essas meninas não conseguiam nem conversar quando elas não estavam sob a influência dos espíritos. Então, assim, ele começou a ver e começou a estudar a fundo o significado desses fenômenos. Por isso que naquele momento histórico eles foram muito importantes, porque eles chamaram a atenção. Se a gente tivesse somente ali os fenômenos intelectuais, eles não teriam chamado a atenção, porque pareceria realmente charlatanismo, né? Ah, não, essa pessoa está inventando, isso vem da cabeça dela. Então precisava de algo real para mostrar que aquilo tudo realmente era um fenômeno extracorpóreo, que vinha fora do corpo daquela pessoa, que era transcendental efetivamente. Então, por isso esses fenômenos foram importantes. Então, a Kardec fez a aplicação do método experimental, a observação cuidadosa, a comparação, dedução de consequências, dos efeitos, remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, validação do resultado somente quando resolve todas as dificuldades da questão. E é muito importante também a gente lembrar que a esposa de Kardec, né, foi a maior apoiadora dele. Ela acreditava naquilo tudo, ela acompanhava, muita coisa ela descobriu também, e ela ajudou o Kardec a escrever os livros, a decodificar, a fazer as perguntas. Então, era uma dupla ali sensacional, né? Sensacional mesmo. E ele, então, fez tudo muito cuidadosamente dentro dos métodos científicos que ele estava acostumado, buscando sempre a comprovação de cada coisa por algum método que ele ia criando ali. E aí, as conclusões. A comunicação com os espíritos provava a existência de um mundo invisível ambiente. E aí foi a maior conclusão, né? Se você prova um mundo invisível, prova que existe esse mundo invisível, prova que esse mundo invisível é perceptível a quem está encarnado, e essa comunicação é possível, abre-se inúmeras portas. A partir do momento que ele chega a essa conclusão, a comunicação permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes, né? Então, ali, a partir do momento que ele entendeu, existe a possibilidade dessa comunicação, aí, sim, comprovado isso, ele começou a aprofundar-se nos estudos. Sim, as irmãs Fox também. Elas tiveram uma importante contribuição em tudo isso, né? Nessa descoberta toda de Kardec. Allan Kardec e o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas. Impossibilidade de sempre obter respostas satisfatórias, claras e objetivas,
utilizando apenas o método racional. Definição do inovador método racional intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. Associação de instrumentos científicos de observação, registro de processamento de dados com recursos da intuição. Então, ele foi percebendo que somente com os métodos totalmente científicos não era possível ter todas as respostas que ele gostaria de obter. Então, ele foi criando métodos novos para poder fazer com que essa comunicação e essas respostas chegassem até ele de uma maneira mais efetiva. E aí, então, ele fez essa associação dos instrumentos científicos de observação, processamento da questão da intuição, e com isso chegou, né, a uma resposta. O interessante é que ele enviava as perguntas para mais de um médium, né, que recebia lá as informações, né, do Espírito da Verdade, que era assim que Kardec o chamava, e as respostas eram todas muito parecidas, né? Sempre quando as respostas voltavam para ele, ele fazia a comparação dessas respostas, elas eram todas muito parecidas. Então, isso comprovava que era realmente um fato, né? Porque se as respostas fossem aleatórias, se elas fossem diferentes, esse método dele estaria totalmente derrubado, né? Então, sempre que a gente entra numa pesquisa científica, a gente levanta uma hipótese e a gente precisa comprovar essa hipótese. E nessa investigação, ele queria comprovar realmente que esse espírito aí estava falando alguma coisa que era importante para a humanidade. Então, as mesmas perguntas foram enviadas para vários médiuns e as respostas que voltavam eram respostas muito próximas. E isso comprovou que realmente era verdade todo aquele estudo que ele estava fazendo. O método racional intuitivo de comprovação mediúnica, proposto por Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos, foi aplicado para classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Então, classificar e qualificar. Então, ele queria provar que essa faculdade mediúnica era algo real, e ele provou, né? Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária. Então, por exemplo, é necessário beber água, acender uma vela, fazer alguma postura, essa ação anímica, né? Ou não. É necessário ou desnecessária essa ação anímica? Tudo isso foi sendo pesquisado, né? E percebe-se que não é necessário muita coisa. A gente precisa só estar conectado com a espiritualidade superior. E a partir dessa conexão, a gente pode ir recebendo, né, por intuição, as mensagens, e depois, quando a gente vai aprofundando, vai compreendendo, vai tendo maior consciência da nossa mediunidade, desenvolvendo essas nossas capacidades, né, fazendo com que elas fiquem mais aprimoradas a cada passo. Organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Então, assim, nessas reuniões mediúnicas, buscar compreender, fazer com que aquelas coisas que estavam sendo perguntadas fossem coisas realmente sérias, não fossem coisas só de curiosidade, de picuinha, de coisa. Não, vamos fazer perguntas sérias, vamos fazer perguntas que edifiquem. Organizar uma reunião mediúnica séria. E é isso que a gente busca até hoje, né, nos centros espíritas, essas reuniões mediúnicas que são sérias, que realmente são instrutivas. Definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e como naturalizar, evitar a ação dos espíritos inferiores. Então, separar o joio, né, o joio do trigo, vamos dizer assim. Quando a gente está dentro de uma energia bastante elevada, a gente consegue essa comunicação com os espíritos mais elevados. Mas a pessoa, quando está perturbada por alguma questão, ela abre portas para os espíritos inferiores. E ele queria descobrir onde que isso acontecia, em que nível que isso acontecia. Entender o papel do médium na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde vivia, as condições mediúnicas e as mistificações, né? Então, separar tudo isso. O que era mistificação? O que era colocado como algo que, na verdade, não tinha sido nem provado, mas era mito para as pessoas, que aquilo era assim, né? O que realmente era e o que realmente não era dentro da questão da mediunidade. Identificar a natureza
intenções e identidade do espírito comunicante. Então, era muito importante saber isso, porque podia ter um espírito zombeteiro, por exemplo, que iam passar ali comunicações completamente desnecessárias. E o objetivo era que a comunicação acontecesse só com esses espíritos de natureza superior, para que as mensagens passadas pudessem ser as mensagens mais edificantes. Então, ele foi fazendo, né, a partir desses testes, ele foi descobrindo tudo isso. E tudo isso propiciou a codificação, né, da doutrina que chega para nós até hoje. E isso é muito importante. Várias pessoas, ajudaram nesse processo, né? Várias pessoas contribuíram nesse processo, vários médiuns, como eu falei, ele espalhava as perguntas por vários médiuns que ele considerava sérios, e aí comparava as respostas de todos eles para poder, então, tirar aquele proveito maior daquelas explicações que eram dadas. E sempre as explicações tinham uma base muito parecida uma com a outra. Elas se complementavam e eram a base, né, o cerne era o mesmo. Referência moral do Espiritismo está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Então, isso é o que está lá na Gênesis, no capítulo 1, no item 56. Tudo, absolutamente tudo, que a gente trabalha e estuda no Espiritismo e a nível mediúnico, totalmente focado nos ensinamentos do Cristo. Né? Todos nós sabemos disso, nós todos somos cristãos, né? Acreditamos naquilo que Jesus veio trazer para a gente e que está lá no Evangelho, que é o amor. Né? O maior ensinamento de todos, o amor. Então, tudo que a gente faz em prol do amor é bem visto. Né? Mas para que a gente possa fazer sempre melhor, sempre bem, a gente precisa estudar. A base do Espiritismo está no Instruí-vos, né? E a gente busca essa instrução também para trabalhar com as nossas capacidades mediúnicas. É muito importante a gente ter essa consciência. E não... muitas pessoas já nascem com determinadas capacidades mediúnicas muito afloradas, né? Então, elas precisam estudar. Óbvio que em vidas anteriores aquela capacidade já era uma capacidade dela, mas muitas vezes, né, pela imaturidade, ainda é difícil, né, na existência atual, trabalhar com aquilo de uma maneira bastante eficiente. Então, por isso, é muito importante a gente se instruir, é muito importante a gente não querer se precipitar, né, até mesmo no auxílio do outro, em trabalhar com essas capacidades sem compreender, sem ter consciência do que elas efetivamente são e de que maneira é a melhor maneira da gente trabalhar aquilo, né? Então, é muito importante a gente ter esse estudo para a gente alcançar, né, aquilo que realmente é necessário para a gente poder trabalhar com as nossas capacidades. O Pentateuco, de Kardec, traz todas essas informações, tudo que eu estou falando aqui está lá, né? Tudo está baseado no que está no Pentateuco, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né? No Céu e a Terra, está tudo lá. Quem já leu esses livros, e a maioria de vocês já leu, está reconhecendo tudo que está sendo falado aqui, porque realmente é o que está lá. Só que aqui, mais especificamente, no estudo da mediunidade, né? É muito importante, então, a gente não esquecer de se instruir. A gente precisa sempre seguir a linha do amor e sempre seguir a linha da instrução. O que faz a diferença do espírita é o estudo, né? Todos nós espíritas estudamos muito, lemos muito. É muito importante a gente se instruir. E é esse o nosso objetivo com esse curso. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês, né? Espero que eu tenha trazido aí alguma coisa interessante. Quem está lá nos grupos, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu respondo dentro das minhas condições de conhecimento, senão eu dou uma pesquisada para poder, né, alongar um pouco mais aquilo que vocês precisam. Então, fica aí. Eu vou tentar fazer 2 temas por semana, porque assim a gente termina até dezembro, mais ou menos, aí essa parte teórica.
Mas quando não for possível, tudo bem também. E aí, se a gente não conseguir terminar até dezembro, também não tem problema, a gente depois vê como que a gente pode fazer mais para frente, tá bom? Então, gratidão a todos vocês, que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe nossa semana, que a espiritualidade superior possa estar junto de nós, nos conduzindo durante toda essa semana, para que a gente possa estar sempre em oração, orar e vigiar, para que todos os nossos pensamentos e as nossas ações sejam edificantes com relação a nós mesmos e com relação a todos os que nos circundam. Gratidão, até semana que vem. Beijo no coração de todos vocês.